Bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu trago a apresentação de um livro de um dos maiores estadistas na história que existiu, portanto, na história universal. Trata-se de Napoleão Bonaparte, o grande estadista e chefe militar Napoleão Bonaparte, portanto, que foi imperador francês. E trago aqui a sua biografia, escrito por um dos maiores historiadores franceses, que se chama Jacques Banville. Já tenho apresentado algumas obras deste grande historiador francês, Jacques Banville, e este autor e historiador faz a biografia, uma das biografias mais importantes sobre Napoleão. Nestes 200 anos em que se comemora, portanto, a vida e obra de Napoleão, Jacques-Pierre Banville, o historiador, faz um retrato fantástico da história de Napoleão. E eu apresento aqui mesmo o livro, portanto, de Jacques Banville, Napoleão, tem o título mesmo de Napoleão, portanto, o livro está aqui, Napoleão. E é uma obra de referência em França, portanto, os estudiosos, os historiadores, têm esta obra como tido como referência principal sobre, portanto, a história de Napoleão. Aqui tem a versão mesmo francês, a versão em bolso, portanto, a versão de bolso mesmo, portanto, pela editora Taillandier, portanto, que é uma editora de referência sobre livros, portanto, em França, não é? E vamos agora ver esta obra. Depois de esta pequena introdução, não posso também deixar de dizer que nesta comemoração dos 200 anos, em que Napoleão, portanto, é novamente em França, volta novamente a ser debatido e, mais uma vez, houve uma tentativa da parte de uma certa extrema-esquerda em França de tentar cancelar este evento. Portanto, a chamada cancel culture tentou desfazer este grande evento dos 200 anos da comemoração deste grande estadista. Nós aqui hoje neste vídeo vamos prestar memória a este grande, de facto, a este grande estadista. Sabemos nós em Portugal não temos assim muito boas recordações deste período da França, não é, do século XIX, de início do século XIX, principalmente de Napoleão Bonaparte, o imperador. Porquê? Porque este imperador Bonaparte mandou por 3 vezes invadir Portugal. Nós sabemos, não é? As grandes invasões, com os 3 grandes generais, Massena, Soult e Junot, que tentaram, todos eles, portanto, invadir Portugal, e isto é a história de Portugal, não vamos falar sobre isso, mas, de facto, muita gente não vê com bons olhos aqui em Portugal este estadista, mas hoje vamos falar da obra deste grande estadista, que não deixa de ser um dos maiores estrategas militares que já existiu ao longo de toda a história. E também um pouco sobre a biografia e personalidade deste grande estadista. Mas vamos ver então o autor que escreve aqui o livro, Napoleão, o autor, o grande historiador francês Jacques Banville, rapidamente, portanto nasce em 1879, era um grande historiador francês que depois morre em 1936, foi jornalista, também exerceu alguma geopolítica teórica e algumas relações internacionais franco-germânicas. Portanto, este autor foi de facto um grande autor, importante autor, que escreveu Histoire de France, que eu tenho um vídeo no YouTube, os meus amigos podem procurar. A influência de Jacques Banville teve grandes influências na vida dele. Portanto, o autor vai fazer, portanto, uma viagem, vai fazer algumas viagens, não é? Uma delas, portanto, à Alemanha, onde também vai, portanto, ganhar alguma bagagem. Inclusive depois ele era no início, tinha algumas ideias republicanas e vai passar a abraçar, portanto, o sistema monárquico. Vai ter então uma grande influência na vida de Jacques Banville, este historiador, Charles Maurras, que vai ser uma grande influência para Jacques Banville, e também Sainte-Beuve.
também o grande escritor Sainte-Beuve, que vai ter uma importante ação decisiva na sua vida. Portanto, o historiador vai, portanto, estar preocupado com as relações franco-germânicas, como eu disse, vai fazer uma viagem, vai ser uma viagem importante. Ele foi uma figura importante na monarquia, na Action Française, como eu disse, e vai conhecer, portanto, vai ser por intermédio de Maurice Barrès que ele vai conhecer Charles Maurras, vai estar fascinado quanto ao próprio Maurras e à própria monarquia, vai ter como grandes preocupações a Alemanha, que ficava continuamente mais forte. Ele defendeu intensamente a democracia na Revolução Francesa, depois tendo passado para a monarquia. Banville é mais conhecido por suas críticas ao Tratado de Versailles e também foi, portanto, um grande historiador da história francesa. Raymond Aron, o grande também escritor francês, endossou respectivamente um julgamento de Banville de que o Tratado de Versailles era muito severo em suas características e por causa disso Banville foi um grande crítico deste mesmo tratado. Podemos continuar a ver, ao consolidar a Alemanha, advertiu que o tratado estabeleceu uma situação insustentável em que 40 milhões de franceses seriam devedores dos alemães. Foi um fiel defensor da França, Jacques Banville, um defensor bastante profundo da França tradicional. E, portanto, tem outras obras escritas, como eu disse, a História da França, que foi uma das obras referências, como também as colunas políticas para uma série de jornais e edições, La Revue Universelle, por convite de Charles Maurras, e de Histoire des deux peuples, também 1915, em que sublinha a importância da fraqueza alemã para a Europa e procurou um retomo à guerra franco-prussiana. Respectivamente, elogiou depois, portanto, a ação decisiva da França neste conflito e foi claramente um defensor do nacionalismo francês. Portanto, um seguidor de Charles Maurras, Banville foi um dos fundadores da Action Française e logo se tornou uma figura importante no Instituto da Action Française, uma espécie de faculdade administrada pela organização. Portanto, vai ser considerado um dos maiores historiadores franceses pela Academia Francesa em 1935. Portanto, Banville morre um ano depois, em 1936, e vai, portanto, escrever esta obra monumental, Napoleão, portanto, uma obra monumental. Portanto, isto foi mais ou menos o resumo rapidamente do historiador Jacques Banville, e vamos agora aqui à obra, o livro Napoleão, que é um livro, neste caso, nesta versão, um livro de bolso, mas que tem cerca de 600 páginas, escrito em letras pequenas. O livro traz uma das maiores biografias de Napoleão. O livro contém, portanto, o prefácio por Christophe Paris, que é também um grande historiador francês. No capítulo 1, Le Boursier du Roi, portanto, nos inícios da vida de Napoleão, vou fazer diretamente a tradução de francês para português, para nós podermos entender. Portanto, l'uniforme d'artilleur, que é, portanto, o uniforme de guerra, não é? Uma grande pátria, os primeiros dias terríveis, o primeiro encontro com a fortuna, portanto, capítulo 6, Uma Bela Itália, capítulo 7, O Mestre da Paz, capítulo 8, Itinerário, as Pirâmides ao Luxemburgo, capítulo 11, Como se pode ser um estadista, capítulo, portanto, 11, o primeiro dos três, capítulo 12, um governante, capítulo 12, a ilusão de Amiens, capítulo 13, o fosso sanglento, capítulo 14, Austerlitz, capítulo 15, a espada de Frederic, capítulo 16, uma obra de Tilly, capítulo 17, a primeira nuvem da Espanha, capítulo 18, portanto, o redressar de Wyndham Graham, capítulo 19,
os géneros dos Césares. Capítulo 20, o rei de Roma. Capítulo 21, Boletim. Capítulo 22, o refluxo e o debacle. Capítulo 12, as botas de 1793. Capítulo 14, Imperador e Aventureiro. Capítulo 15, a plena. Capítulo 16, o mártir. E capítulo 17, o final, a transfiguração. Portanto, uma biografia fantástica de Napoleão, escrito por Jacques Paville. Rapidamente, Napoleão, portanto, que nasce em 1769 e vai morrer em 1821. Foi um estadista e líder militar francês que ganhou destaque durante a Revolução Francesa e liderou várias campanhas militares de sucesso durante as guerras revolucionárias francesas. Foi imperador dos franceses com Napoleão I, de 1804 a 1814, e brevemente em 1915, durante os chamados 100 dias, em que Napoleão volta para tentar novamente se apoderar do poder. Napoleão dominou os assuntos europeus e globais por mais de uma década, enquanto liderava a França contra uma série de coalizões nas guerras napoleónicas. Ele venceu a maior parte dos conflitos e a grande maioria das suas batalhas, construiu um grande império que governava grande parte da Europa continental antes do seu colapso final em 1815. Ele é considerado um dos maiores comandantes da história e as suas guerras e campanhas são estudadas em escolas militares em todo o mundo. O legado político e cultural de Napoleão perdurou como um dos líderes mais célebres e controversos da história da humanidade. Nasceu em Córcega, de uma família italiana relativamente modesta, de nobreza menor. Ele estava servindo como oficial de artilharia no exército francês, quando a Revolução Francesa eclodiu em 1789. Ele rapidamente subiu nas fileiras dos militares, aproveitando as novas oportunidades apresentadas pela Revolução e tornando-se general aos 24 anos. O diretório francês acabou por lhe dar o comando do exército da Itália depois que ele suprimiu a revolta dos três Vendémiaire contra o governo dos insurgentes realistas. Aos 26 anos, ele iniciou sua primeira grande campanha militar contra os austríacos e os monarcas italianos, alinhados com os Habsburgos, sendo que venceu praticamente todas as batalhas e conquistou a Península Italiana em apenas um ano, enquanto estabelecia repúblicas irmãs com apoio local, se tornando um herói de guerra na França. Em 1798, ele liderou uma expedição militar ao Egito que serviu de trampolim para o poder político. Ele orquestrou um golpe em novembro de 1799 e se tornou o primeiro cônsul da República. Na primeira década do século XIX, o Império Francês, sob o comando de Napoleão, se envolveu em uma série de conflitos com todas as grandes potências europeias, chamadas as Guerras Napoleónicas. Após uma sequência de vitórias, a França garantiu uma posição dominante na Europa continental e Napoleão manteve a esfera de influência da França através da formação de amplas alianças e a nomeação de amigos e familiares para governar os outros países europeus como dependentes da França. As campanhas de Napoleão são, até hoje, estudadas, como eu disse, nas academias militares. A campanha da Rússia, em 1812, marcou uma virada na sorte de Napoleão. Nós sabemos porque que Napoleão, nesta campanha, vai fracassar. Seu grande armada, foi seriamente danificado na campanha e nunca se recuperou totalmente, desde a invasão da Rússia. Em 1813, a sexta coligação derrotou suas forças em Leipzig. No ano seguinte, a coligação invadiu a França, forçou Napoleão a abdicar e o exilou na ilha de Elba. Portanto, Napoleão foi primeiro na ilha de Elba, depois, mais tarde, é que vai ser exilado para a ilha de Sainte-Hélène. Napoleão escapou de Elba em fevereiro de 1915 e assumiu o controle da França mais uma vez. Os aliados responderam, formando uma sétima coligação que o derrotou na famosa Batalha de Waterloo, a grande batalha em que Napoleão perde, em junho. Os britânicos o exilaram depois para a remota ilha de Sainte-Hélène, como eu disse, no Atlântico Sul, onde morreu 6 anos depois, aos 51 anos. A influência de Napoleão no mundo moderno trouxe reformas liberais para os vários territórios que ele conquistou e controlou. Faz 200 anos desde a obra de Napoleão. Portanto, é um bicentenário que nós estamos aqui a comemorar. Como os Países Baixos, a Suíça, a grande parte da Itália e da Alemanha, ele implantou políticas liberais fundamentais na França e em toda a Europa. Seu código napoleónico, o famoso código napoleónico, influenciou sistemas todos legais de mais de 70 nações de todo o mundo,
O historiador britânico André Robert declara: as ideias que sustentam o nosso mundo moderno, meritocracia, igualdade perante a lei, direitos de propriedade, tolerância religiosa, educação secular moderna, etc., foram defendidas, consolidadas, codificadas e estendidas geograficamente por Napoleão. Além disso, ele também acrescentou uma administração local, racional e eficiente, o fim do banditismo rural, o incentivo à ciência e às artes, a abolição do feudalismo e a maior codificação de leis desde a queda do Império Romano. Portanto, a obra de Napoleão é gigantesca. Talvez comparada com a de Carlos Magno em 800, não é? Portanto, no século XIX, da história da França. Os historiadores enfatizam a força de ambição que levou Napoleão de uma vida obscura para comandar a maior parte da Europa. Estudos académicos aprofundados sobre o seu início de vida concluem que até os 2 anos de idade ele tinha uma disposição incrível. Seu irmão mais velho, José, frequentemente recebia a atenção de sua mãe, que o tornava Napoleão mais assertivo e motivado pela aprovação. Durante os seus primeiros anos de escolaridade, ele era severamente intimidado pelos colegas, mas nunca se deixou fazer e veio a ser um gênio na arte militar. Georges René Rudet enfatiza a sua rara combinação de vontade, intelecto e vigor físico. Em situações individuais, ele normalmente exercia um efeito hipnótico nas pessoas. Era carismático no comando das suas forças. Incluindo os líderes mais fortes, ele ultrapassava-os. Ele entendeu a tecnologia militar como sendo o mais importante, mas não era muito inovador nesse sentido. Ele foi um inovador no uso dos recursos financeiros, burocráticos, diplomáticos da França. Ele poderia ditar rapidamente uma série de comandos complexos para os seus subordinados, tendo em mente onde as principais unidades deveriam estar em cada ponto no xadrez da batalha. Napoleão mantinha hábitos de interesse rigorosos e eficientes, priorizando o que precisava ser feito. Portanto, ele mantinha funcionários secretários no trabalho, ao contrário de muitos generais. Napoleão não examinou a história para perguntar o que Aníbal, Alexandre ou os outros grandes xadristas tinham feito. Antes, pelo contrário, ele era inovador. Os críticos disseram que ele venceu muitas batalhas simplesmente pela sua perícia tática. Napoleão, portanto, de facto, certa vez respondeu a um dos seus generais, ao invés de dizerem que ele teve sorte, dê-me generais de sorte, respondeu Napoleão. Portanto, o historiador Dauer afirma que as vitórias de Napoleão em Austerlitz e Jena, em 1805-1806, aumentaram o seu senso de autograndiosidade, deixando-o ainda mais certo do seu destino e invencibilidade. Em termos de influências nos eventos, foi uma das personalidades mais importantes, Napoleão, que entrou em vigor. Ele organizou a própria França para fornecer os homens e dinheiro necessário para as guerras. Ele inspirou seus homens. O Duque de Wellington disse que sua presença no campo de batalha valia 40 mil soldados, pois inspirava a confiança dos soldados. Ele também enverdou como inimigo de muitos estadistas na Europa. Na Batalha de Austerlitz, em 1806, o rei Frederico Guilherme III da Prússia superou os franceses em 63.000 a 27.000. No entanto, quando lhes disseram erroneamente que Napoleão estava no comando, ele ordenou uma retirada apressada que se transformou numa derrota. Vejam bem, Napoleão tinha muito menos homens, mas o temor que os outros estadistas tinham dele ao ponto de recuarem com as suas forças. Portanto, a força da sua personalidade neutralizou as dificuldades materiais e muitos obstáculos. Portanto, o que é que se pode dizer mais? Portanto, a imagem e a memória de Napoleão são de facto inconfundíveis. Ele continua a ser uma das personalidades em França, junto com o General de Gaulle, mais importantes que viveram até hoje. Portanto, o que podemos dizer mais? Napoleão exerceu uma influência em todos os grandes estadistas que vieram depois dele. O Data, em 2005, mostra que após o colapso do boulangismo, o general Boulanger, em França, muito importante esse general, portanto, após o colapso do boulangismo, militaristas, no final da década de 1880, a lenda napoleónica continuou a fazer furor em França. Muitas peças de teatro, muitos livros, muitos documentos, muita coisa foi escrito
acerca dele. Vários como Edmond Rostand, Maurice Barrès, Charles Maurras, uma série de historiadores escreveram sobre Napoleão. Portanto, hoje podemos dizer que congressos napoleónicos internacionais acontecem regularmente, com a participação de membros das Forças Armadas francesas e estadunidenses, americanos, políticos e estudiosos franceses de diferentes países. Em janeiro de 2012, o prefeito de Montereau-Yonne, perto de Paris, local de uma vitória tardia de Napoleão, propôs o desenvolvimento de Bivouac, um parque temático comemorativo sobre Napoleão, a um custo projetado de 200 milhões de euros. Também o Puy du Fou, portanto, Philippe de Villiers, faz algumas referências à memória de Napoleão. Portanto, Napoleão foi responsável por espalhar os valores da Revolução Francesa por outros países, especialmente na reforma legal na abolição da servidão. Após a queda de Napoleão, o Código Napoleónico foi apenas retido por países conquistados, incluindo a Holanda, Bélgica, Itália, Alemanha e também mais alguns países do leste. Napoleão poderia ser considerado um dos fundadores da Alemanha moderna, alguns estudiosos dizem. Depois de dissolver o Sacro Império Romano, ele reduziu o número dos estados alemães a 300 para menor de 50, antes da unificação alemã. Que dizer de tudo isso? Talvez um dos maiores estadistas militares que já existiu ao cimo da Terra. Para compreender melhor esta aventura fantástica de Napoleão, podemos então ver aqui a grande biografia de Jacques Bainville, historiador francês, que nos brinda com um texto fantástico em que podemos ler, publicado em 1931, estou a fazer a tradução de francês para português, o Napoleão de Jacques Bainville conhece um sucesso imenso. Escrito num estilo fascinante, é uma referência para qualquer época e principalmente a época napoleónica. Jacques Bainville, monárquico, portanto, convicto, muito próximo de Charles Maurras e de Léon Daudet, faz aqui um estudo completo e metódico dos feitos, paixões, entusiasmos e estratégias de Napoleão, que vai ser um retrato de Napoleão, portanto, muito minucioso e muito próximo da realidade. Com a sua arte de escrever, seu estilo inigualável, Jacques Bainville vai dar eventos incríveis nesta biografia e fazer reviver o Napoleão cativo da herança revolucionária, que vai exercer guerras após guerras, um ritmo da própria história e o ritmo da sua própria vida. Numa só palavra, um clássico. Portanto, jornalista, historiador, ensaísta, academista, Jacques Bainville, 1879-1936, um dos maiores intelectuais do princípio do século XX. Portanto, com também as obras A Histoire de France, História da França, As Consequências Políticas da Paz, 1919, que são as duas outras grandes obras de Jacques Bainville. Portanto, podemos ver mais uma vez aqui Jacques Bainville, Napoleão, biografia, neste bicentenário em que faz 200 anos que Napoleão, na sua tentativa de invadir a Europa e o mundo. Espero que tenham gostado de mais este vídeo e fica um abraço para todos e até uma próxima.